Dr. Eduardo Saad, ele que é cirurgião cardiovascular e está coordenando justamente o que vem trazer aí, em termos de convite, a semana Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, né? Uma doença silenciosa que vem matando muitas pessoas, e eles dedicaram um espaço todo especial para tratar desse assunto, né, em vários pontos aqui na cidade e também fora daqui em Canoas, na região metropolitana. De 27 a 1º de novembro vão estar se dedicando a essas questões. Além das palestras, ainda vão haver ecografias que vão ser colocadas à disposição da comunidade graciosamente, com o intuito, evidentemente, de buscar, né, detectar esse problema que nós vamos trazer à tona no programa de hoje. Tudo bom? Amigos e minhas amigas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Um programa Norte em Ação, e agora, com a grata satisfação, estamos recebendo o Dr. Eduardo Saad, ele que é cirurgião cardiovascular e está coordenando justamente o que vem trazer aí, em termos de convite, a semana Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, né? Uma doença silenciosa que vem matando muitas pessoas, e eles dedicaram um espaço todo especial para tratar desse assunto, né, em vários pontos aqui na cidade e também fora daqui em Canoas, na região metropolitana. De 27 a 1º de novembro vão estar se dedicando a essas questões. Além das palestras, ainda vão haver ecografias que vão ser colocadas à disposição da comunidade graciosamente, com o intuito, evidentemente, de buscar, né, detectar esse problema que nós vamos trazer à tona no programa de hoje. Tudo bom? Tudo bem, César. Satisfação recebê-lo aqui, ainda mais para falar de algo que realmente pode estar aí
acometendo a pessoa e a pessoa nem saber disso, porque é uma doença silenciosa, porque é uma doença que eu gostaria que, inclusive, o senhor entrasse nesses detalhes para que a gente pudesse esclarecer, inclusive em termos de alerta para as pessoas que estão aí nos assistindo neste momento. Pois não, é um prazer estar aqui com vocês no programa e poder esclarecer para a população os principais aspectos dessa doença, que, como tu bem mencionaste, é uma doença silenciosa, que se a gente não procurar, a gente não acha a tempo de tratar com o resultado que a gente tem condições de oferecer hoje para quem tem esse tipo de problema. A aorta é a principal artéria do corpo. Na realidade, ela começa no coração, na saída do coração, se estende pelo tórax e vai até mais ou menos a altura do umbigo, onde ela se divide nas duas artérias para as pernas. O aneurisma, na realidade, é uma dilatação da parede da aorta. E essa dilatação, ela se dá por um enfraquecimento na parede da aorta. Então, eu costumo exemplificar para a população que o aneurisma é como se fosse uma bolha, é como se fosse um balão. Então, uma parte da aorta, a parede ficou fraca e essa parte ela vai dilatando, ela vai crescendo. E na medida que ela cresce, a parede vai ficando mais fina e mais fraca. E o grande risco do aneurisma é a ruptura. E aí, quando há a ruptura do aneurisma, há o sangramento interno. E aí, na maior parte das vezes, quando há o sangramento interno e a ruptura, a gente não consegue ter os mesmos resultados do tratamento do que quando nós detectamos esse aneurisma antes dele romper. Então, esse é um dos principais objetivos da campanha, é conscientizar a população de que o check-up, a prevenção é fundamental, assim como a gente faz o check-up do coração, a gente deve fazer o check-up da aorta para identificar aquelas pessoas que têm essa doença, esse aneurisma da aorta, para que a gente possa tratar antes que a ruptura ocorra. Realmente, doutor Eduardo, tem situações aí a serem ponderadas aí no que o senhor coloca, na verdade, com relação, por exemplo, a essa situação da identificação que deve ser feita através de uma ecografia. Existe outra possibilidade ou essa é realmente a que dá maior visibilidade ao problema? A doença, em geral, ela ocorre sem que o paciente sinta absolutamente nada. O que pode sentir, eventualmente, é uma sensação de pulsação na barriga, né, como se tivesse um coração no abdômen, naqueles casos em que o aneurisma é muito grande. Ou o médico no consultório, no ambulatório, pode palpar a barriga e detectar um aneurisma. Mas isso ocorre na minoria dos casos. Na maior parte dos casos, o homem ou a mulher não sente absolutamente nada e essa doença é detectada em algum exame de rotina. O exame que mais frequentemente detecta o aneurisma é a ecografia. Por quê? Porque é um exame que é feito com bastante frequência, né? O homem vai lá para ver a próstata, faz uma ecografia, né? Para ver o fígado. A mulher para ver cálculo na vesícula, enfim, fazer uma ecografia abdominal total. É só dar uma olhada na aorta que vai identificar. Normalmente a aorta tem entre 1,5 e 2 centímetros de diâmetro. Quando a gente tem mais do que 50% de aumento em um determinado segmento da aorta, nós consideramos que isso já é aneurisma. Não quer dizer que todo aneurisma detectado ele vai ter que ser tratado com alguma intervenção. E depois nós vamos explicar para a população quais são as alternativas de tratamento. E hoje a gente tem tratamentos bem mais simples, né, com um tempo de internação bastante curto e um retorno para as atividades bem rápido. Mas um aneurisma pequeno, por exemplo, se a gente detecta um aneurisma de 3 centímetros de diâmetro, tudo que nós precisamos é saber que o paciente tem esse aneurisma, tratar a pressão alta, quem fuma deixar de fumar, e acompanhar esse paciente com métodos de imagem. Ecografia mesmo. O aneurisma ele pode ser na barriga ou ele também pode ser no tórax. Se ele for na barriga, a ecografia abdominal é o melhor exame para a gente detectar e acompanhar. Se ele for no tórax, já a ecografia não é o melhor exame, aí a tomografia é melhor. Mas o importante é que a gente faça o que a gente chama de avaliação geral da população, uma ecografia abdominal, que são esses exames que nós, durante a semana de prevenção e combate, nós estamos oferecendo 100 exames gratuitamente para a população, para que a gente possa identificar aquelas pessoas que têm ou um aneurisma pequeno que precisam ser acompanhados, ou um aneurisma maior que precisam de algum tratamento mais resolutivo. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Eduardo Saad, que é cirurgião cardiovascular,
e também coordenador da Semana de Prevenção e Combate, né, a essa doença silenciosa, né, a situação da aorta, do aneurisma da aorta, que realmente pode botar a pessoa em fatalidade, ou seja, reduzir a morte, né, de maneira que nem se perceba, como ele bem aqui colocou nessa situação. Mas, doutor Eduardo, o senhor colocou uma outra situação que nos leva também a refletir, inclusive, claro que o público que está nos assistindo nesse momento também se questiona com relação às causas, né, desse problema. O que realmente pode trazer em termos de consequência e quais são as causas do aneurisma da aorta? As causas são basicamente as mesmas que provocam a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura no interior das artérias, né? A doença aterosclerótica ela pode se manifestar ou por acúmulo de gordura no interior dos vasos e posterior obstrução desses vasos, ou por enfraquecimento da parede do vaso e posterior dilatação. Então, eu diria que as causas são aquelas causas que a gente não pode modificar, que são basicamente as causas genéticas, né, que é a base de praticamente todas as doenças hoje, a idade, né, depois dos 65 anos é mais frequente, e o sexo masculino. Então, homens na frequência de 4 a 5 para 1, acima de 65 anos, né, com tendência familiar. Outros fatores que aí sim a gente pode evitar ou tratá-los, que é a hipertensão, a pressão alta, a gente deve tratar sempre a pressão alta, diabetes, né, quem fuma tem bem mais chance de ter um aneurisma da aorta do que quem não fuma, então uma vez detectado deve parar de fumar, e quem está fumando, para evitar que tenha um aneurisma, também é aconselhável abandonar o hábito de fumar. Basicamente, outro tipo de característica de vida, de hábitos de vida, né? O sedentarismo, o exercício físico também protege, o tipo de alimentação com pouca gordura animal, uma alimentação balanceada e saudável. Então, basicamente, o que se recomenda para a população no sentido de prevenção é um controle das doenças que podem causar, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, e uma modificação de hábitos de vida, que às vezes é bem mais difícil modificar um hábito de vida do que tomar um remédio pela manhã com um copo d'água, né? Mas é importante a gente conscientizar a população que o impacto da modificação do hábito de vida ele é mais importante, muitas vezes, do que uma medicação em si. E é bom que o senhor coloque bem isso, é uma questão da pessoa se disciplinar, na verdade, né, para se posicionar frente a um problema e adotar as medidas necessárias para resolver o problema. Porque o aneurisma da aorta, realmente, se não for tratado, que é o que nós vamos entrar agora, a questão dos tratamentos, realmente pode, em vias de fato, aí, a pessoa vir a falecer. A fatalidade acontece caso não seja tratado. Porque, como o senhor bem colocou aqui, é algo que funciona como um veículo de transporte do sangue, aquela coisa toda, que interrompida, evidentemente, a gente já sabe as consequências. Eu gostaria que nós falássemos agora dos tratamentos, o que tem aí em termos de avanço, né, na medicina, e o que propicia as pessoas que estão, de repente, acometidas, e como elas podem e devem tratar tudo isso. Isso é muito importante, César, assim, porque o objetivo da campanha é chamar atenção para a existência da doença. Muitas vezes uma pessoa vai lá e tem o diagnóstico de aneurisma, e isso antigamente era considerado como uma sentença de morte. Né? Tem um aneurisma, uma coisa complicada. Então, um dos objetivos da nossa campanha é mostrar a realidade do tratamento hoje, os avanços que nós temos, e desmistificar a doença. Então, o aneurisma não tem problema, porque quem não fizer exame e tiver o aneurisma vai estar correndo os riscos da doença sem saber. Quem for lá e fizer o exame e detectar o aneurisma, nós temos várias formas de tratamento que podem realmente resolver esse tipo de problema. Então, como nós já falamos em relação ao tratamento, os aneurismas pequenos, simplesmente nós vamos observar e acompanhar eles com método de imagem para ver se esse aneurisma está crescendo. Se o aneurisma é maior, vamos dizer, do que 4 centímetros, dependendo da localização, nós temos duas maneiras de tratá-lo. Existe a maneira mais tradicional, mais antiga, vamos dizer, que é a cirurgia aberta, onde a gente precisa abrir ou o tórax ou o abdômen,
retirar essa parte doente da aorta, enfraquecida, e suturar ali uma prótese de tecido para restabelecer o fluxo de sangue e eliminar essa parte fraca da aorta. Hoje em dia é muito raro a gente precisar realizar esse tipo de procedimento convencional aberto, porque nós temos as técnicas chamadas de endovasculares. Nós podemos corrigir hoje a maior parte dos aneurismas através das técnicas endovasculares, ou seja, por dentro do vaso, através da virilha, da artéria femoral, a gente navega com catéteres e guias até o local do aneurisma e se coloca uma prótese por dentro do aneurisma, que se chama endoprótese. Essa endoprótese, ela vem fechada, vem comprimida num catéter, e ela é feita de uma liga metálica que foi desenvolvida pela indústria naval americana, que se chama nitinol, que é uma liga de níquel e titânio. E a grande característica dessa liga metálica é que ela tem memória térmica. Então, se a gente esfria ela, consegue moldar e colocar ela dentro de um catéter bem fininho. E quando se coloca no corpo humano com a temperatura de 37 graus e se libera no local do aneurisma, esse metal expande até o seu diâmetro máximo, porque tem memória térmica, e se fixa por dentro da parede da aorta. Então a gente simplesmente vai fazer a mesma coisa que se fazia cortando com cirurgia aberta, nós vamos fazer isso por dentro dos vasos, com uma invasão muito menor para o paciente. Antigamente se fazia pequenos cortes na região da virilha para colocar esse tipo de dispositivo, corte de 1, 2 centímetros. Hoje nós podemos fazer isso completamente sem corte, porque o perfil dessas próteses diminuiu muito. Então a gente faz simplesmente um furinho, como se fosse um cateterismo na virilha. A partir dali a gente coloca a prótese, chega com métodos de imagem que a gente tem na sala, com raio-x, com escopia, com eco, até o local que a gente quer, onde o aneurisma está comprometendo a aorta, e se reforça a aorta por dentro com essa endoprótese, que é feita dessa liga metálica de nitinol, recoberta por um tecido. Então, esse tecido redireciona o fluxo para dentro da aorta e exclui aquela parte fraca da aorta da circulação, ou seja, é um reforço interno da parede da aorta. Qual é o retorno e o que significa isso em termos de impacto para o paciente? Significa que nós podemos fazer, em muitos casos, sem anestesia geral, só com anestesia local. O paciente fica em torno de 1, no máximo 2 dias internado no hospital, ao invés de 6, 7 dias na cirurgia convencional. E muitos pacientes retornam às suas atividades habituais cerca de 3 a 5 dias depois do procedimento. Principalmente com essa técnica que a gente não usa cortes na virilha, que a gente faz tudo por punção. Então, eu acho que com isso a gente pode oferecer para o paciente que tem um aneurisma da aorta uma história natural completamente diferente do que se ele não soubesse que ele tem. Se ele não sabe que tem e eventualmente o aneurisma rompe, com toda essa tecnologia nós conseguimos salvar só 50% dos pacientes, porque alguns falecem subitamente, morte súbita, a gente não sabe por quê, e outros acabam chegando no hospital, mas numa condição tão ruim que mesmo a gente fazendo esse procedimento, numa situação de emergência, o resultado final não é satisfatório. Se a gente descobre... As sequelas, então? Isso, a sequela, ou a morte, ou eventualmente uma sequela do choque. O paciente sangrou muito, né, até a gente conseguir tratar. Por outro lado, se nós descobrimos o aneurisma precocemente e tratamos com as técnicas endovasculares, mais de 99% dos pacientes ficam bem, ficam dentro dessa margem que eu acabei de colocar, que é 2, no máximo 3 dias de internação hospitalar, né, e retornando às suas atividades habituais, com a mesma expectativa de vida de uma pessoa da mesma faixa etária que não tenha a doença. Realmente tem um avanço significativo e importante, né? Então, as operações hoje muito menos invasivas, como o senhor bem colocou aqui, a pessoa pode, em pouco tempo, né, estar recuperada, voltando às suas atividades normais, sem nenhum tipo de consequência. Na verdade, muito antes pelo contrário, ela se restabelece com mais vigor, que é importante que a gente destaque isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, o doutor Eduardo Saad continua conosco, em seguida a gente retorna, vamos tratar aí dessa semana em particular, inclusive o convite especial que ele veio fazer. Continue ligado, que no instante só a gente volta.
que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Eduardo Saad, ele que é cirurgião cardiovascular, participando hoje conosco, ele que é coordenador estadual da Semana de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, e detalhou muito bem no bloco anterior, e agora vamos falar dessa semana, da sua importância, e é claro, referendar o convite, inclusive, você que está aí ligado, para estar lá também presente e convivendo com uma situação de palestras, de alertas que vão trazer informações muito preciosas, com certeza. Então, doutor Saad, vamos falar dessa semana e do que isso realmente vai significar em termos de importância, inclusive aqui na região metropolitana. Então, César, a gente participa muito de congressos, discute muito no meio acadêmico, em hospitais, com colegas, sobre os avanços da medicina. Nós temos a seguinte opinião: nenhum avanço tecnológico tem razão de ser se não puder beneficiar diretamente a população. Então é importante a gente divulgar a doença e principalmente os avanços da medicina, não só no meio médico, mas também fora dele. Então foi com esse objetivo que lá em 2010 nós procuramos a Assembleia Legislativa aqui do Estado e na época o então deputado estadual Ciro Simone, que depois virou secretário da Saúde, e nos apoiou bastante nas semanas anteriores, nós demos palestra para os deputados e colocamos em pauta esse tema, e o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil, e até hoje é o único, a criar uma lei estadual específica para divulgar essa doença. Então, desde 2010, nós temos feito esse tipo de iniciativa e temos a honra de coordenar essa campanha, que envolve várias atividades. No dia 27 de outubro, que é uma segunda-feira, ao 12h30, nós vamos dar uma palestra para os acadêmicos de medicina. Então, tentando mostrar para os acadêmicos de medicina quais os avanços que nós tivemos em relação ao diagnóstico e tratamento da doença. Na terça-feira, no dia 28 de outubro, às 19h30, no auditório do Hospital Mãe de Deus da José de Alencar, nós temos uma palestra que é aberta para a população. Todos vocês estão convidados a comparecer. Ali nós vamos dar uma palestra em torno de 45 minutos, mostrando para a população com material audiovisual o que é o aneurisma, quais as principais causas, como a gente pode prevenir e quais as principais formas de tratamento para quem já tem a doença estabelecida. Nessa ocasião, em Porto Alegre, no Mãe de Deus, no dia 28, terça-feira, às 19h30, nós vamos distribuir senhas, que são 100 senhas, para realização de exames
de ecografia abdominal gratuitos para a população que não tem condições, para aquela população de risco. Então, pessoas acima de 60 anos, que não tenham condições de fazer o exame em algum outro local, ou que estão com dificuldade de conseguir, ou que eventualmente tenham curiosidade de fazer uma avaliação, um check-up. E esses exames vão ser realizados no próprio Hospital Mãe de Deus, no sábado de manhã, dia 1º de novembro. Mas durante a palestra do dia 28, nós vamos esclarecer aquelas pessoas interessadas, né, em realizarem esses exames, de como proceder. Mas, em linhas gerais, o objetivo da campanha é que a gente faça várias ações no sentido de divulgar e de esclarecer a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e também desmistificar o tipo de tratamento que a gente tem hoje, que está bem mais simples do que era há alguns anos ou algumas décadas atrás. Realmente, damos os parabéns pela iniciativa, né, inclusive pela coordenação da responsabilidade assumida, para trazer realmente para a população essas informações tão fundamentais, não só sobre a evolução, né, tecnológica da medicina em si, em todos os seus âmbitos, mas também na questão de compartilhar, né, esse avanço com a comunidade em geral, para que, se valendo disso, evidentemente, trazendo, né, à luz do esclarecimento, a tranquilidade, né, das pessoas com informação, buscarem, né, o atendimento, o apoio, ou seja, o tratamento, aquilo que for necessário. E mais importante ainda é ter ainda nesse dia o convívio com pessoas que estão lá no dia a dia, lidando com esse tipo de situação e, quem sabe, dentro do público presente, como foi bem colocado aqui, as senhas que vão ser distribuídas, as pessoas que estiverem lá, a oportunidade de fazer a ecografia, com cortesia, no caso lá, para a investigação. Se a pessoa, né, tiver um problema, de repente, surge lá, e de lá mesmo pode ser encaminhado com especialistas, com pessoas que realmente detêm, né, o conhecimento dentro dessa área. Então, doutor Eduardo Saad, vamos aproveitar aqui os minutinhos finais para reforçar esse convite. Lembrando mais uma vez, eu quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo, você está aí, né, assistindo, anote, aneurismas.com.br, como está escrito aí, você vai lá no site, obter mais informações. Então, a palavra é sua. Então acho que é isso aí, César. Eu acho que o nosso objetivo é justamente transferir todo esse avanço tecnológico que foi fantástico nos últimos anos em relação ao tratamento dos aneurismas. Hoje, realmente, as técnicas são minimamente invasivas. Ainda a gente conversando com pacientes idosos de 90 anos de idade ou mais, vê o paciente no dia seguinte ou 2 dias depois indo para casa como se não tivesse feito nenhum tipo de procedimento, realmente nos deixa bastante gratificados, e a gente tem a obrigação de transferir esse tipo de informação para a população, para que não se assuste com o diagnóstico. É melhor a gente buscar um problema e aí encaminhar a melhor solução, que hoje em dia a gente tem soluções minimamente invasivas, do que ficar com uma doença silenciosa e que realmente pode ser fatal na maior parte dos casos. Então, acho que o mais importante é a gente convidar todos vocês, né, que têm interesse em maiores esclarecimentos da doença. Além da palestra, a gente vai estar lá para esclarecer dúvidas com outros colegas também que atuam na área. Então, o convite basicamente para a palestra do dia 28, às 19h30, terça-feira, no Hospital Mãe de Deus, está feito, e nós contamos com a presença de todos vocês, serão todos muito bem-vindos. Então, esse convite, vamos agradecer aqui mais uma vez a presença, né, do Dr. Eduardo Saad, cirurgião cardiovascular e responsável, né, coordenador aí dessa semana, coordenador estadual da Semana de Prevenção e Combate ao aneurisma da aorta. Então, você está convidado também a comparecer lá, e nós, né, ficamos felizes em poder também participar e propiciar, né, essa informação para você que está aí ligado com a gente. Então, doutor Eduardo, muito obrigado. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado?
É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições.